Conexão Saúde. Apoio Cultural, Suco Life, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital. Conexão Saúde no ar, programa 100% dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Você sabia que no dia 14 deste mês de março foi comemorado o Dia Internacional do Rim? É isso mesmo, e é por isso que o assunto hoje é diálise peritoneal. Já ouviu falar? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 100 mil pessoas fazem diálise regularmente no país. É por isso que conversaremos com o Dr. Henrique Carrascossi, especialista em nefrologia com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologista e Associação Médica Brasileira. Seja muito bem-vindo, Dr. Henrique. Obrigado. É muito bom, é uma honra tê-lo aqui no Conexão Saúde para a gente conversar sobre esse assunto importantíssimo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço e convite. Conta pra gente um pouquinho, a gente pode começar a conversar e falar do rim. Quais são as funções do rim? Qual a importância do rim para o nosso sistema de saúde, né? Do ser humano, do corpo humano? As duas principais funções dos rins é a filtragem do sangue e a eliminação do excesso de líquido que o nosso organismo produz ou ingere, né? Então são as duas principais funções. Existem outras funções mais específicas, como controle de anemia, controle de várias substâncias do nosso organismo, como potássio, magnésio, sódio, são mais específicas, né? Mas as duas principais é filtrar o sangue e eliminando as toxinas e eliminando o excesso de líquido. A gente tem dois rins. Exato. A gente precisa dos dois, porque tem pessoas que só têm um rim e trabalham muito bem, obrigado. Como que é isso? É uma curiosidade minha agora. Geralmente, a gente tem dois rins, mas existem pessoas que nascem com um rim só. Isso, assim, é compatível com a vida. As pessoas acabam, às vezes, descobrindo que tem um rim só por acaso. Às vezes vai fazer um exame de imagem, um ultrassom de abdômen e descobre. Mas isso, na maioria das vezes, não traz nenhum problema, dá para se viver normalmente. Não tem que ter uma alimentação específica, regrada? A gente indica, né, mais cuidados, mas não tem nada muito comprovado que você viver com um rim só vai te dar mais problemas do que você viver com os dois. Entendi. Eu perguntei porque eu lembrei de uma participante que a gente fez um programa aqui, o Mexa-se Mulher, o ano passado, já fez um ano, e ela tinha só um rim. E ela entrou nesse reality de emagrecimento, a Natália Garcês, e deu super certo. Ela ficou em segundo lugar com um único rim, a nutricionista ficava um pouco preocupada, mas não teve problema nenhum. Aí, por exemplo, um paciente transplantado renal, ele vive com um rim só também. Então, dá para se viver tranquilamente com um rim só. Perfeito. E o que é insuficiência renal crônica? Insuficiência renal crônica é quando essas funções que a gente falou começam a não ser exercidas corretamente. Então o rim começa a perder a função de filtragem, de eliminar as toxinas, a sujeira, né, que nosso organismo precisa eliminar, e começa também a acumular o líquido que está em excesso, não consegue eliminar. E por que acontece isso? Por que o rim começa a ter essa deficiência? Geralmente são doenças que levam a essa deficiência. Hoje, principalmente, nós temos as duas principais, que é a pressão alta, a hipertensão, né, e o diabetes. São as doenças que, mal controladas, vão fazendo com que o rim vá perdendo o seu funcionamento. Elas que causam essa deficiência? Principalmente, tem outras doenças, mas vamos dizer que 70% dos casos são pressão alta e diabetes. Os outros 30%, existem doenças específicas dos rins, por exemplo, rins policísticos, que são cistos nos rins, ou cálculos, existe também. Uma porcentagem, é menor, né, as pedras nos rins, é menor a porcentagem de evolução para insuficiência renal crônica, mas também tem nesses 30% aí. Mas a gente sempre fala para os pacientes diabéticos e hipertensos tomarem bastante cuidado, porque são as principais doenças. E aí o que acontece? O rim, ele começa a perder o funcionamento devagar. Não é uma coisa geralmente abrupta, né? É silencioso, a gente fica sabendo Isso. só quando
Isso, ele vai perdendo um pouquinho, vai perdendo ao longo dos anos. Aquele paciente que é diabético não controla direito e aí ele vai perdendo. E nessas fases iniciais não se sente nada, né? Olha. Então o rim vai perdendo funcionamento e aí na hora que o paciente começa a sentir alguma coisa, já está numa fase avançada. Geralmente os sintomas aparecem após menos de 30% mais ou menos de funcionamento dos rins. Então já está com 20, 25, 30% de funcionamento dos rins quando descobre que ele já está tão doente assim. E quais são esses sintomas? Para quem está em casa, ficar ligado, esperto, porque já que, né, depois de 30%, a gente precisa perceber o nosso corpo, alguns sinais. Geralmente, a pessoa começa a sentir cansaço, por conta dessa quantidade de toxinas que não estão sendo eliminadas, que estão acumuladas no sangue, ela começa a sentir cansaço, fraqueza, começa a ter falta de ar, inchaço, porque não está conseguindo eliminar o líquido, começa às vezes a ter sintomas de náusea, vômitos, perder peso. Então, assim, são sintomas que não estão relativamente ligados, a gente nem pensa em rim quando a gente exatamente. Tem náusea, cansaço. Sim. Então, as pessoas lembram dos rins quando tem cólica renal, né? Aquela dor. Nem me fale, né? Que eu já tive, eu não desejo isso para ninguém. Realmente é uma dor muito forte. Mas no caso da insuficiência renal, não dói, não tem dor. Então, demora-se mais para a pessoa perceber que está tendo um problema renal, né? Infelizmente. Olha, que perigo! E quais os tratamentos? Que a gente vai falar hoje da diálise peritoneal. Sim. Então, a pessoa teve essa deficiência, infelizmente, ela tem que tratar. Quais são os tratamentos hoje? Então, quando os rins estão abaixo de 15% de funcionamento, o nosso organismo começa a não conseguir mais se estabilizar. Quer dizer, esse cansaço, essa fraqueza fica muito pronunciado, né? E aí, com medicações, só a gente não consegue mais estabilizar esse paciente. Então, aí é quando entra a necessidade de um transplante. Em alguns casos, o paciente consegue fazer, né? Depende das condições dele para receber esse órgão também. E entra o tratamento de substituição da função renal, que seria a hemodiálise e a diálise peritoneal. São os dois tipos que a gente tem disponível para fazer tratamento, né? Só um parênteses, o transplante de rim, hoje ele é um transplante efetivo, não tem muita... Como que é? Não, os resultados são muito bons, positivos. Mas é um tratamento também, né, Priscila? Não é vamos dizer que não é uma cura. Entendi. Esse paciente ele vai ter que tomar medicações para não ter rejeição. Então ele o índice de rejeição é alto, é baixo? Não, é baixo. O paciente se cuidando certinho, porque são feitos muitos exames anteriormente ao transplante, justamente para detectar a compatibilidade, as condições que a pessoa que está recebendo o transplante está para poder receber esse transplante e não ter um problema mais grave, né? Entendi. Mas ela vai ter que tomar várias medicações para não ter rejeição. Então, isso é um tratamento, né? E a pessoa... transplante é tratamento, não é cura. Exatamente, entendi. Não é uma cura. E a diferença da hemodiálise e da diálise peritoneal? Então, são os dois tratamentos disponíveis, né? A hemodiálise é a mais conhecida. Sim. Né? Vamos dizer que hoje no Brasil nós temos em torno de 90% dos pacientes que realizam tratamento dialítico fazem a hemodiálise. Ela é feita na clínica, tem que ser feita numa clínica especializada, e ela é feita através de um filtro, que é um filtro artificial onde o sangue passa e é retirada aquela sujeira, aquelas toxinas que o rim não está tirando. Sangue do corpo todo? Isso, é feito um catéter ou uma fístula, né? E aí por uma agulha você passa o sangue e o sangue fica passando. Sim. Então ele fica passando nesse filtro geralmente por 4 horas. E esse tempo é o tempo para você limpar o sangue desse paciente. Só que isso tem que ser feito com uma constância, não é todo dia, geralmente, tradicionalmente são feitos 3 vezes por semana. Então o paciente tem que ir numa clínica 3 vezes por semana, fazer essa filtragem do sangue. Nesse filtro vai retirando essa sujeira, o líquido em excesso, tudo isso que ele precisa, né? Esse é o tratamento da hemodiálise. A diálise peritoneal, ela é diferente, ela é feita em casa, então o paciente não precisa ir
numa clínica 3 vezes por semana. Ele vai geralmente uma vez ao mês fazer exames e fazer a consulta médica de enfermagem. E esse tratamento ele usa como filtro, não é um filtro artificial. O filtro que é utilizado é uma membrana que envolve o abdômen, que chama peritônio. Por isso que é o nome, diálise peritoneal. Essa membrana que envolve o nosso abdômen por dentro, ela é muito vascularizada, tem muito sangue nela. Então o que a gente faz? A gente coloca um catéter, que eu até trouxe aqui um exemplo. Então a gente coloca esse catéter aqui, essa parte já é por fora, né? Aqui no abdômen do paciente, né? Okay. Então isso aqui fica por fora do paciente. Então ele usa isso aqui no abdômen. Esse catéter é colocado dentro do abdômen, né? Por uma cirurgia, geralmente é anestesia local. E através desse catéter nós colocamos um líquido dentro da barriga, né? Dentro do abdômen. Um soro especial. E por esse soro, em contato com essa membrana do peritônio, ele vai puxando a sujeira, as toxinas que estão no sangue. Então o que a gente faz? A gente coloca esse líquido dentro do abdômen, deixa lá um tempo, por exemplo, deixa lá 1 hora, e aí joga fora esse líquido sujo, né? Esse líquido com as toxinas. E isso fazendo 3, 4, 5 vezes num período de tempo, você faz a limpeza do sangue. E a pessoa faz na casa dela. Depois dessa cirurgia que ela colocou o catéter, é ensinado para a pessoa fazer na sua própria casa e ela não precisa ir para uma clínica ou para um hospital como a hemodiálise. Essa é a grande diferença. Isso. Ela é feita em casa, então existem algumas restrições que a gente vai falar, né? No próximo bloco. Exatamente. Mas a grande diferença é o local de se você fazer. Lógico que tem outras diferenças, mas aí a gente depois pode falar. Mas a também. Praticidade é muito maior de poder fazer em casa. Principalmente em pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? Então, crianças também. Doutor Henrique, a gente tem um quadro aqui no Conexão Saúde que chama-se Mitos e Verdades sobre a Cirurgia Plástica. E a gente tem uma pergunta para o doutor Marcelo Mariottini. Doutor Marcelo Mariottini, se eu fizer uma cirurgia bariátrica, eu terei que fazer várias cirurgias plásticas? Mito ou verdade? Mitos e verdades da cirurgia plástica. Isso é uma verdade. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui da cidade de Araraquara. Gente, por que quem faz cirurgia bariátrica precisa passar por várias cirurgias plásticas? Em geral, a maioria que realiza esse procedimento acaba se submetendo a vários procedimentos cirúrgicos da cirurgia plástica posteriormente. Por quê? Com a perda rápida do peso, existe o excesso de pele e a flacidez, que ocorrem principalmente na região do abdômen, dos peitos, dos braços e coxas. É necessário ter uma estabilidade de peso para se passar pelo procedimento plástico. Por quê? Caso seja feito o procedimento antes dessa estabilidade ponderal, a pessoa acabará tendo a continuidade da perda de peso e uma nova flacidez e excesso de pele novamente, uma vez que a cirurgia se ajusta a pele para aquele determinado volume corporal. Dessa maneira, devemos aguardar então o tempo estabelecido de estabilidade ponderal e a liberação do seu cirurgião bariátrico. Fica a dica então, gente. Até a próxima. Chegou a hora de cuidar da sua saúde. O que você precisa? Você precisa de um plano que você confia. O H-Saúde é a união de um plano com quase 40 anos de experiência, com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. São mais de 100 médicos e equipes multidisciplinares só em Matão. Pronto atendimento 24 horas, exames e procedimentos de alta complexidade bem pertinho de você. E se você estiver fora de Matão, o H-Saúde oferece mais de 200 pontos para urgência e emergência em todo o Brasil. Planos individuais, condições especiais no plano empresarial, oferece muito mais qualidade de vida para você, para sua família, para os seus colaboradores,
com um investimento bem menor do que você imagina. Com o plano do H-Saúde, você fará parte de uma das mais respeitáveis instituições de saúde da região, o Hospital Carlos Fernando Malzone. Pessoal, o Hospital Carlos Fernando Malzone é referência na nossa região, um dos melhores hospitais do Brasil. Ligue agora para o H-Saúde, que é 16 3383 9333. Vou repetir, 3383 9333. H-Saúde, seu plano, seu hospital. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje eu converso com o Dr. Henrique Carrascosi e a gente fala sobre diálise peritoneal. A gente já conversou um pouquinho da diferença da hemodiálise e dessa diálise. A gente tem algumas imagens para mostrar para o público, não é, doutor Henrique? Sim. Vamos começar para explicar certinho o que é essa diálise. Então, essa diálise, nessa imagem, nós temos aí a máquina que... O que essa máquina faz? Ela infunde, coloca o líquido dentro da barriga, por aquele catéter que eu mostrei, e retira esse líquido. Ela coloca o líquido lá durante, geralmente, essa outra imagem também, ó, o paciente, um senhor já, né? Ok. Então ele vai, na hora que ele vai dormir, ele faz a conexão, né, no equipamento. Ele é feito um treinamento com esse paciente, ou se esse paciente não tiver como fazer, um familiar vai fazer. Aí os ciclos aí, que é a imagem do meio, ela é o momento que o paciente está dormindo e a máquina vai funcionar sozinha de acordo com a prescrição que é feita. Então essa máquina é travada, não tem como mexer nela. Costuma-se fazer no período noturno, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. E depois... O paciente, depois do período de tempo, por exemplo, você pode calcular 6 horas, 8 horas, isso depende da necessidade do paciente. É o tempo que a máquina vai trabalhar, né? Vamos supor que seja 8 horas. Então, na hora que ela acabar o tempo que foi programado, ela vai desligar automaticamente e o paciente depois vai fazer a desconexão. Então, tem essa vantagem do paciente poder fazer à noite, dormindo, e durante o dia ele ter as atividades dele normalmente. Essa outra foto agora aí é uma outra opção que não utiliza essa máquina. Você pode fazer pela gravidade mesmo. São bolsas que você coloca uma bolsa em cima, né, e infunde o líquido, deixa um tempo lá e depois é feita a drenagem numa bolsa que é colocado mais abaixo do nível do catéter, né? Também é uma opção a se fazer. Geralmente essa daí não é feita à noite, ela tem que ser feita trocas durante o dia, algumas trocas durante o dia, né? Agora me conta uma coisa sobre a máquina. É alugada? A pessoa precisa comprar? Como que é isso? Não, essa máquina ela é emprestada para o paciente. Então, enquanto ele fizer o tratamento, ele não vai ter custo com essa máquina. Não vai ter custo nenhum? Não, é não pelo vai ter. SUS? Faz Só pelo SUS, entender. faz pelos convênios, pelo SUS, é coberto e a utilização da máquina. Entendi. Né? Então Perfeito. você faz a programação da máquina, por exemplo, se você vai programar 8 horas. Então eu programo que nessas 8 horas eu quero que o líquido entre e saia da barriga do paciente 4 vezes, por exemplo. Então ele vai colocar o líquido, vai deixar um tempo parado esse líquido, que é o momento que vai fazendo as trocas, vai retirando as impurezas, e aí deu o tempo, ela liga e joga fora o líquido. Aí ela coloca um líquido limpo de novo. Fica aquele tempo, deu tempo, ela joga fora. E esses ciclos vão fazendo a limpeza do sangue do paciente. E quem que pode? Eu tenho uma deficiência renal. Aí eu gostaria de fazer diálise, mas o meu médico fala que eu tenho que fazer hemodiálise, porque não é para todo mundo, né? Quais as diferenças? Teoricamente, todo mundo pode fazer, tá? Não tem muitas restrições, né? Geralmente passa por uma avaliação, fala assim, mas qual que é quando que o paciente não pode fazer de jeito nenhum? Se ele tiver um abdômen com muitas cirurgias, né, que dificulte essa infusão do líquido e drenagem do líquido. Mas assim, geralmente todos os pacientes podem fazer, né? Tem essa possibilidade, sim. Entendi. Uma vez iniciado esse tratamento, será necessário fazer para o resto da vida a diálise?
Aí depende do paciente, né? Se for uma insuficiência renal crônica, que é o que a gente estava falando, esse rim já está doente há muito tempo, né? Então, o tratamento de diálise não é um tratamento de recuperação do funcionamento do rim. Ele só está substituindo o funcionamento do rim. Então, se for uma insuficiência renal crônica já num estágio já irreversível, ou o paciente vai ter que continuar fazendo o tratamento de diálise, ou ele vai ter que chegar e fazer um transplante para sair do tratamento de diálise, né? Agora, tem casos que é insuficiência renal aguda, que é aquele caso, por exemplo, você teve uma pneumonia grave e aí o rim parou de funcionar. Aí, nesses casos, tem uma necessidade de tratamento de diálise, mas geralmente é um tratamento mais por curto, né? Você tratou a infecção, melhorou o quadro infeccioso, o rim volta a funcionar, né? Então, aí, nesses casos, você para de fazer o tratamento, porque os rins voltaram a funcionar normalmente. No caso da diálise, dói fazer diálise peritoneal? Quais são os desconfortos que o paciente sente? Geralmente não sente nada, né? O que eu percebo com os meus pacientes é que no começo às vezes sente um pouquinho de estufa um pouco, né? Porque você está colocando um líquido dentro da barriga, né? Então não está acostumado com aquilo lá. Mas eles falam que depois de um tempo não sentem nada, assim, dor especificamente não dói. Inclusive, é o tratamento de escolha para criança. Que beleza. Então, por exemplo, uma criança que tem insuficiência renal, o primeiro tratamento de diálise que a gente indica é a diálise peritoneal. Justamente por isso, porque não dói. Faz em casa, né? E tem a vantagem também, Priscila, de ser mais fisiológico. Então é um tratamento que não cai a pressão, não força tanto o coração. Então é um tratamento que é mais fisiológico, né? Então a hemodiálise é um pouco mais agressiva nesse sentido. Né? Nesse sentido, sim. Entendi. E quem faz a diálise peritoneal pode comer e beber à vontade? Não, né? Aí tem as restrições. vamos ficar sabendo tudo aqui, doutor Henrique. A insuficiência renal crônica, ela tem restrições alimentares, né? Então, por exemplo, tem muitos pacientes que chegam num ponto que não urinam mais. Olha. Então, por exemplo, esse paciente ele só vai conseguir perder líquido através da diálise, porque ele não elimina líquido, não tem urina para eliminar. Então, esses pacientes eles têm que restringir o volume de líquido que ele toma, porque senão vai inchando e vai ficando num ponto que a pressão sobe, dá falta de ar. Tem todo um controle da quantidade de líquido. A gente controla o líquido. Se o paciente urina normalmente, que alguns têm a diurese normal, aí a gente consegue que ele ingira mais líquido. Isso em relação ao líquido, né? A restrição é de acordo com o volume que ele urina. A alimentação é a alimentação restrita em sódio, lógico, né? Que é o vilão do rim, né? Vilão de todas as... né? Diabetes, pressão alta. Então, por exemplo, o paciente é diabético, ele tem que fazer o controle do diabetes. Ele tem pressão alta, restringir o sódio, tomar as medicações corretamente. Então, o tratamento, a dieta faz parte do tratamento também, né? Quem faz a diálise peritoneal pode trabalhar? É uma vantagem para quem faz diálise peritoneal, porque se ele faz dormindo, durante o dia ele consegue exercer as atividades dele. Normalmente. Por exemplo, se o paciente faz hemodiálise, ele tem as sessões de hemodiálise são durante o dia. Então fica um pouco restrito naquele momento, né? E é o que eu falei, por ele ser um tratamento que é mais fisiológico, o paciente geralmente não sente muito mal depois que faz o tratamento. Ele consegue acordar. Consegue ter uma vida normal. Consegue ter dentro... É lógico que normal, assim, não seria 100%, mas dentro das necessidades, eu acho que ele consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor com esse tratamento. E a pessoa pode viajar? É uma vantagem desse tratamento. E assim, pode levar a maquininha para onde ela for. Exatamente. Inclusive para fora do país até. Então, esse paciente, vamos supor que ele vai fazer uma viagem internacional, vai para os Estados Unidos, por exemplo. A gente consegue encaminhar o material para ele lá. O material que ele faz, a diálise, ele é entregue todo mês na casa do paciente. E é tudo descartável. Então, as bolsas, os líquidos que são feitos,
são todos entregues na casa do paciente. E se o paciente for para um local, a gente consegue programar e entregar lá, e ele leva a máquina dele e faz o tratamento lá, no período que ele for fazer. Inclusive, essa máquina em específico, ela tem até um sistema de modem nela, que ela manda as informações todas do tratamento para uma nuvem e a gente consegue acessar no celular, online. A tecnologia hoje ajuda muito a medicina, exatamente. É uma parceira. Quais são os riscos para a gente finalizar, doutor Henrique? Existe algum risco nesse tratamento? Os riscos, assim, não são... Ela é muito segura. Isso aí, a segurança é muito grande. O que eu falo é assim, se os pacientes fizerem de acordo com o treinamento que é feito para esse paciente, o risco de infecção, que é o grande medo de todo mundo, né, a infecção, ele é muito baixo, né? E é o que eu sempre falo, os pacientes que fazem diálise peritoneal fazem em casa, então as bactérias que nós temos na nossa casa são muito menos agressivas do que as bactérias em hospitais. Sim. Então, caso tenha alguma infecção, geralmente são infecções mais leves. Mas fazendo o tratamento certinho, com a higiene, tudo certinho, o risco da infecção, que seria o mais temido, ele fica muito baixo. Acho que é a maior desvantagem. Em relação aos outros, eu acho que não tem outras coisas assim. Tem pouquíssimas desvantagens. Em relação ao tratamento em si, eu acho que não tem muitas desvantagens nesse sentido. E uma grande dica para a gente cuidar dos nossos rins e não ter nenhum tipo de deficiência renal? Prevenir, né? A prevenção. Prevenção e promoção da saúde. Exatamente. Então fazer o exame que a gente fala sempre, que é o da creatinina, que é o exame de sangue, e fazer um exame de urina, pelo menos uma vez por ano, todo mundo. Se a pessoa for hipertenso ou diabético, pedir para o seu paciente tomar mais cuidado ainda, né? E se tiver detectando já algum problema, já inicial, procure um especialista para já conseguir reverter e iniciar um tratamento nessa fase mais inicial. Porque nas fases mais avançadas a gente já não consegue muitas coisas para a reversão do quadro renal. Entendido. Então acho que a grande dica é essa. Doutor Henrique, muitíssimo obrigada. Foi um prazer conversar sobre esse assunto importantíssimo, ainda no mês de março. A gente conseguiu fechar o mês de março falando dos rins. Muito obrigado. E agora a gente tem o nosso quadro Beabá do Amor, com a psicanalista e psicóloga Luciana Marquesan, que ela está nos ajudando a cuidar dos nossos relacionamentos, do nosso coraçãozinho. Vamos ver a dica de hoje com a Luciana. Beabá do Amor, apoio cultural, Vida em Análise, por Luciana Marquesan. Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar de amor e relacionamentos no bloco O Beabá do Amor. Meu nome é Luciana Marquesan e eu sou psicóloga e psicanalista. Bom, hoje vamos falar sobre, será que a gente consegue mudar nosso parceiro ou nossa parceira? Então vamos voltar lá atrás, no começo de namoro, no começo do relacionamento. Quando a gente começa a nos relacionar com alguém, a gente não vê os defeitos, a gente não vê o que nos irrita. Só que a partir de um tempo de relacionamento que ele começa a ficar mais consolidado, aí sim aparece aquele comportamento do outro que nos irrita, que a gente não gosta, ou a personalidade dele é muito diferente da nossa e aquilo nos incomoda de alguma forma. E aí eu te pergunto, será que a gente consegue mudar o parceiro ou a parceira? E minha resposta é, não, a gente não consegue. Sabe por quê? Porque o outro só vai mudar quando ele quiser mudar. O outro só vai mudar quando ele perceber que aquele comportamento dele não faz bem para ele mesmo. Então, não importa o quanto a gente fala, não importa o quanto a gente reclama, isso não vai mudar o comportamento do outro. Ao contrário, às vezes o outro vai ficar mais irritado e muitas vezes por teimosia ou por orgulho, ele vai se manter naquele comportamento. Então, a gente tem que pensar o seguinte, como a gente faz para mudar o outro? É possível? É possível sim, se a gente mudar a nós mesmos primeiro. Vou dar um exemplo. Imagina que num relacionamento existe uma pessoa mais generosa e a outra é mais egoísta. Quando essa pessoa generosa tem um olhar crítico sobre ela mesma, sobre o comportamento dela e percebe que se ela fizer algumas mudanças, ela pode ajudar o outro a melhorar, ela começa, por exemplo, a dizer, mas não,
ou a ser menos generosa, ou a ser menos tolerante com as exigências do que é mais egoísta. Quando ela tem esse tipo de atitude, ela consegue desequilibrar aquele relacionamento e fazer com que o outro perceba que muitas vezes ele pode mudar ou ele pode ter alguma mudança para reequilibrar aquele relacionamento. É claro que ninguém gosta disso, né? Aquele egoísta vai esbravejar, vai ficar irritado, vai brigar, mas é importante que o generoso se mantenha naquela posição, porque ele, ao mesmo tempo ele está fazendo bem ao próximo, ao outro, né? Ele está querendo que o outro perceba que a atitude dele não está sendo legal. Então, o egoísta ele vai tentar compensar para que aquele relacionamento entre num equilíbrio novamente. Então, essa é a dica que eu dou para hoje. A gente não vai conseguir mudar o outro, mas a gente pode sim mudar a nós mesmos e provocar uma mudança no outro. Então, pensem nisso, veja o quanto vocês podem fazer para que o outro melhore, não só no relacionamento entre vocês dois, mas assim, na vida, né? No relacionamento com os outros. Então, pense sobre isso. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigada, doutora Luciana Marquesan. É muito bom tê-la aqui com a gente para ajudar a controlar aí as nossas ansiedades, nossas preocupações, né? Pôr um relacionamento realmente saudável nas nossas vidas. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o nosso bloco saborosíssimo, animado do Cozinha Saudável. E quando a gente fala de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de conservante, açúcar, água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral prontíssimo para beber. O Suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor! Viva Life! E a gente vai direto para o Cozinha Saudável com a nossa querida NutriChef, Carla Pires. Cozinha Saudável. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje eu estou muito feliz porque nós iremos aprender uma super receita de barrinha de cereal. E esta barrinha, porque eu já experimentei a semana passada, que a gente falou, né, no programa passado que a gente ia aprender, é deliciosa, pessoal. Eu já falo antes, ela nem ensinou ainda, mas eu já tô tão empolgada que eu achei impressionante ser tão gostosa, porque eu sou fã de barrinha. E as barrinhas industrializadas não têm o mesmo sabor, né, Carla? Então, Pri, na verdade assim, né, essa barrinha, essa é uma das receitas, né, e a ideia é a gente perceber que quando você compra a barrinha, a ideia que passa é que é muito complexo fazer, né, uma barrinha de cereal. E na verdade não tem segredo nenhum. Sem contar que essa não tem conservante, não tem corante, não tem açúcar de adição, então a gente vai adoçar ela ou com melado ou com mel, ou dependendo como a gente vai fazer com a banana, se a banana estiver bem docinha, você não precisa adoçar com nada. Né? Aí você agrega mais fibras, porque aí você coloca aveia, põe flocos de arroz, pode colocar um monte de semente. E as industrializadas, a gente sabe que se for ler rótulo, vai ver que a gente acha que está arrasando, a gente vai ao mercado, compra a barrinha de cereal e fala, olha como eu sou saudável. E não é bem assim, né? Nada contra as barrinhas industrializadas, mas se a gente tiver tudo a favor de fazer caseiro. A barrinha e aí, da NutriChef Carla Pires. Eu falei que já que a ideia é a gente aderir ao Cozinhe Mais e Desembale Menos, eu passei um chocolatinho 70 e uma leve camadinha que é para deixar ainda mais gostoso e com mais vontade de comer e de fazer em casa, né? É isso mesmo. Com a palavra e com a ação, a nossa NutriChef Carla Pires, vamos lá. Pri, olha que fácil. Tem bastante coisa, mas é para agregar sabor, mas de trabalho mesmo, quase nada. Então o que a gente vai começar colocando? Aqui tem uma banana. Pode ser prata, a banana que tiver pode ser maçã madura, tá? Amassei, ela vai ser a base da barrinha. No caso, essa é banana prata. Essa aqui é prata, eu também gosto, gente. Então eu acabo, pra mim, é uma das melhores, optando pela prata, mas é uma banana. Posso fazer sem a banana? Posso. Sabe o que dá pra gente colocar aqui no lugar da banana? Biomassa.
Então, que a gente já aprendeu a fazer. Um dos primeiros programas que você Foi fez, acho que no né? primeiro. Assim, a biomassa nessa consistência, né? Depois que ela termina de fazer. Então é uma banana? Uma banana. Uma banana, aqui tem 1,5 xícaras, eu coloquei aveia em flocos grossos e coloquei misturadas junto, para somar 1,5 xícaras, flocos mais finos, para ter 2 texturas de aveia pra gente sentir na hora de morder, tá? Depois, a gente pode colocar, eu falo que a base vai ser a aveia e a banana. Aí o resto fica a critério de quem tá em casa. Então, o que eu trouxe pra vocês, pra dar uma agregada no sabor? Farinha de amêndoas, eu adoro. Que delícia, né? Quem não gosta de amêndoas? Pode ser outra? Pode. Pode ser farinha de castanha de caju, pode ser farinha de amendoim, pode ser a farinha de uma oleaginosa que você preferir, tá? Menos farinha de trigo, viu, gente? Não, porque a gente já colocou aveia e a ideia aqui é agregar, Sim, né, nutrientes. sabor e sabor. E não... Então aqui tem 1/4 xícara de farinha de amêndoas, tá? A gente pode ir dando uma mexidinha. Misturar aveia, farinha de amêndoas com a banana amassadinha. Agora, o que a gente tem aqui, ó? Gergelim branco, tá? Quanto vai? Vai, geralmente, na receita, como a gente tem que ter a receita, senão a depois puxa minha orelha, porque eu adoro fazer as coisas de... Não, quem sabe cozinhar, pessoal, faz com o que tá na geladeira, quanto que foi? Não, vamos pegar. Agora, Mas vamos fazer, que não sabe, a gente precisa da colinha, não então, precisa? Ó, pode ser 1/4 xícara ou uma colher bem generosa, sabe, de sopa de gergelim, porque pensa que a gente quer mesmo que tenha bastante sabor, sementinha, né, e tenha crocância e sabor. Aqui, ó, 1 colher de sopa, então, bem generosa, de linhaça marrom. 1 colher, mesma coisa, de sopa de semente de chia, tá? Ela sem hidratar, sem nada. Gente, que delícia! 1 colher de sopa de linhaça dourada, bem generosa, ou 1/4 xícara se você quiser um pouquinho mais. E agora a gente pode colocar, e mesma coisa, ó, 1 colher de sopa ou 1/4 xícara, eu coloquei aqui semente de girassol crua, tá? Posso pôr semente de abóbora? Posso. O que você tiver em casa. Barrinha potente de saudável. Aí agora o que nós vamos colocar? Óleo de coco, tá? Vai dar um saborzinho. Posso pôr coco ralado? Pode, desde que não seja o coco do pacotinho com açúcar. Coco ralado fresco, tá? Pode ser o seco, mas o fresco. Olha como gente. Não industrializado, por favor, tá me dando né? trabalho já, Carla Pires. Ó, 1 colher de sopa de óleo de coco. Posso colocar também 1/4 xícara, aqui tem flocos de arroz. Olha, sabe aquele chocolate que a gente gosta que tem? Isso aí, pode colocar sem medo. Gente, dá vontade de comer assim sem fazer mais nada. O que eu tenho aqui? Cranberry desidratada. Pode ser goji berry? Pode. Tem o golden berry? Pode. Pode ser uva passa? Pode. Pode ser damasco picado? Palavras que ela falou. Fala de novo. Pode ser o que? Golden berry? Golden berry. Não, gente, essa minha Nutri-Chef, ela é sofisticada, adoro, por isso que eu gosto. Pode ser golden berry, pode ser cranberry, goji berry, pode ser blueberry, as berries que você quiser. Blueberry. Desde que seja desidratada. Que coisa boa, gente. Ela não é gente, nós fraca, vamos fazer não. a barrinha, entendeu? Não é qualquer barrinha, é a barrinha, né? Aqui e aí aqui, ó, sabe. toque final. O que eu tenho aqui? Nozes, castanha do Pará e amêndoas picadas. A grosso modo mesmo, que é pra gente sentir as amêndoas e as nozes. Nossa, que na delícia. barrinha. Aqui também, coisa ó, boa. a gosto, tá? E aí entra o mel, que vai dar um pouco mais de doçura na barrinha. Se eu não tiver o mel, posso usar melado de cana. Se eu não tiver o mel nem melado de cana, quiser colocar um pouquinho de açúcar mascavo, eu posso. Tá? E se eu não quiser colocar nada, porque minha bananinha já tá doce, melhor ainda. Porque depois, né, na barrinha você tem a opção de passar um pouquinho no chocolate, que já vai dar mas um outro sabor. Melzinho, mas eu vou pôr porque eu sou fica fã tão de mel, gostoso. tá? Então, ó, mais ou menos. Sou fã do doce. Umas 2 colheres. Aí a gente vai colocar, conforme vai mexendo, vai sentindo a necessidade. Ó, ela fica... Gente, que massa maravilhosa, né? Só coisa deliciosa, só ingrediente delicioso, Carla. Pri, é só isso. Acabou. A gente vai misturar tudo. Conforme quanto mais você mexe, mais o óleo de coco ele vai aderindo às sementes,
aveia e vai formando uma massinha. Aí o que a gente vai fazer com essa massinha? Vai colocar numa forma untada. Na verdade, nem precisa se ela for de silicone ou essa forminha antiaderente. E vai levar ao forno de 10 a 15 minutos para assar. É só misturar os ingredientes Olha que aqui, a sua ó. barra de cereal fica pronta depois de 10 minutos no forno. Aí, ó, a gente pode ir sentindo. Se achar que ainda não tá na consistência que você deseja mais molinha, aqui eu posso pôr um pouquinho mais de mel ou posso amassar mais uma banana. Aí fica a critério. Vai amassar mais uma tá? Banana não custa nada, não vai adicionar caloria. Né, banana tudo vai de ser bom. uma escolha boa, né? É. Aqui eu vou colocar um pouquinho, posso colocar um pouquinho mais de óleo de coco, eu vou colocar um pouquinho mais de mel. Tá. Pra ficar um pouquinho mais Pra molinha. ficar mais molinha e ficar um pouco mais docinha. E aí o que a gente vai fazer? Depois que misturou tudo, aqui eu trouxe uma forma de pão. Pode ser uma forma de silicone, pode ser o formato que você quiser. E a gente vai colocar a massa. E a ideia é ir sempre, ó, moldando a massa na forma para ela ficar bem juntinha. Ah, entendi, Carla. E depois que vai pro forno que a gente corta? Depois que assar, você deixa dar uma esfriadinha para ela não quebrar e aí você corta. Aí como a gente está usando nessa barrinha, perdão, a banana, nós vamos precisar levá-la para refrigeração, tá? É uma barrinha que senão o tempo de durabilidade dela vai ser bem baixinho. Ela precisa ficar na geladeira. Então ela precisa ficar na geladeira. Aí aqui você coloca na altura que você desejar da forma, se você quiser uma barrinha mais Grossa, fininha, fina, aí mais vai de acordo grossinha. A ideia é você prensar bem, ó, e fazer uma massinha. Gente, que fácil, que delicioso. Forno. Na hora de começar a levantar aquele cheirinho de banana, sabe? Você desliga. E aí a gente tem isso aqui, ó. NutriChef Carla Pires, eu estou assim, Não é fácil? incomodada de tão fácil que É é. muito saboroso. Aqui, o que eu fiz? Derreti gotinhas de chocolate belga 70. No micro-ondas? No banho-maria ou no micro-ondas. É que eu não curto muito micro-ondas, mas pode ser. Imagina que ela vai fazer no pode micro-ondas, ser. ela vai Pode fazer ser, não tem banho-maria, problema. né? Derreti, depois de derretido eu coloquei um pouquinho de óleo de coco, saborizei o chocolate 70 e só mergulhei a barrinha pra dar essa aparência aqui, né, de chocolate de um lado Isso só. que é uma aparência de saudabilidade, né? Olha aqui, é igualzinho a barrinha que a gente compra no mercado. Ai, posso experimentar de novo, Deve. Carla? E aí, ai, perdão, Não derrubei. tem problema. Aí, ó, o que eu fiz também? Um outro formatinho. Ai, gente. Se eu não quiser fazer, ó, ela quadradinha, compridinha, tem redondinha. Posso não passar no chocolate. E pra ela deixar as criancinhas com um lanche mais saudável, ó, eu embalo e faço barrinhas individuais. Gente, Não fica chique? Super saudável. maravilhoso. Um aporte de fibra excelente. Um Nossa lanche Senhora. super reforçado porque vai sustentar, né? Não precisa de mais nada. E fica Gente, super palmas, bonitinho. palmas pra NutriChef Carla Pires. Ela arrasou com essa Ah, receita. obrigada. E eu não posso deixar de acabar a cozinha saudável sem dar uma indicação pra vocês. Mais uma vez a faixinha que ela usa, gente. Abrir Olha a as faixinha faixinhas. com ovinho frito. Eu não dou conta. Não é? Eu falei que hoje... Começa a vender, cara. Então, na Você é a verdade, primeira cliente. eu já falei, né? Vou falar mais uma vez, eu sou apaixonada pelas faixinhas. Na verdade, assim, sou eu que faço. Eu compro o Que tecido, capricho, que né? capricho. E quanto mais diferente, mais me chama atenção. E hoje eu falei, eu não vou nem colocar doma, eu vou vir com a camiseta que eu amo de paixão, que eu falo que é meu uniforme, né? Que é do projeto Crescer e Claro. Semear, da Lidy Barbosa, que é uma... Eu sou super fã, porque eu falei que combina super com essa faixinha aqui. Quem ama a cozinha e quem ama a cozinha junto com a Carla Pires, porque quem sabe faz e faz aqui ao vivo, na Ramos Presente. Eu agradeço mais uma vez a Silvia Ramos por nos emprestar essa estrutura, essa cozinha maravilhosa, que a gente consegue fazer tudo de bom aqui dentro. E agora a gente vai muito feliz e saciada e saudável pro nosso estúdio. Cozinha Saudável.
NutriChef Carla Pires, é sempre uma honra tê-la no Cozinha Saudável com receitas deliciosas e veganas que só você sabe fazer, hein, NutriChef? A gente fica por aqui, eu encontro vocês todas as quartas-feiras aqui no Conexão Saúde. Gostaria de agradecer a Elo Boutique, que me veste para os 2 programas que eu apresento aqui na casa, que é Esferas da Vida e Conexão Saúde. Elo, amo todos os looks. Um beijo para você e para as meninas e um super beijo para vocês aí de casa. A gente se vê quarta-feira que vem. Muito obrigada. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife. Laranja da Fazenda. H Saúde. Seu plano, seu hospital.